É, agora vocês me passam para mim qual é a questão, mas vão ter que ler, porque o meu não tem número, não tem numeração. Está aonde? Vocês lembram? Existem fronteiras. Deixa eu ver qual é o capítulo. Tá. É um capítulo longo. É 66. 66 é tudo em número, né? É doutrinação. Menino. Depois doutrinação, aí várias perguntas. Aí tem lá, existem fronteiras delimitadoras entre animismo e o fenômeno mediúnico? Deixa eu ver aqui. Tá, achei. É a pergunta, né? Existem fronteiras delimitadoras entre animismo e fenômeno mediúnico que possam ser identificadas pelo terapeuta encarnado? A resposta: existem algumas características. No fenômeno anímico, é a alma do encarnado que fala. São seus hábitos, seus registros, seus condicionamentos. E a gente já até estudou sobre isso, já conversou sobre isso, que muitas vezes, né, principalmente quando estamos no começo da educação, o desenvolvimento da mediunidade, o animismo faz parte também. Em alguns momentos, o ocorre também. E, nesse caso, doutrina-se o médium também, né? Não porque, não, ele é médium, é anímico. Sempre vai ter pequenos laivos de animismo na nossa comunicação. Sempre tem, né? E isso, com o tempo, vai se trabalhando isso, né? E ele diz aqui, no fenômeno anímico, é a alma do encarnado que fala. Porque, muitas vezes, a alma do encarnado também precisa ter uns toques e retoques, né? Às vezes a gente está se achando assim o máximo, mas é e, às necessário. vezes, a alma do encarnado tem muito a dizer. Sim. Além de ter necessidade de ouvir algumas orientações, ele tem muito a ensinar também, porque ele tem muita vivência, é um espírito como outro qualquer. Com certeza, né? E é uma forma até de se educar, né? De trabalhar essa alma do encarnado, porque a gente, como você falou, nós temos os nossos registros. E aí, como é que fica? Né? Olha, eu dei uma olhadinha nesse livro de Camilo, que é Desafios da Mediunidade, do Raul Teixeira, e aí ele também vem dizendo isso, que a manifestação anímica ocorre em razão de algum tipo de estímulo, que desata reminiscências íntimas, né, encontradas na pessoa. Pode ocorrer com elementos de encarnações precedentes que emerjam da superfície, né, da mente no momento. E simulações de manifestação mediúnica, também quando desatam na mente do encarnado elementos da mesma encarnação, mas vividos e represados na infância, na juventude ou mesmo na fase adulta. Olha só que interessante. Tem mais aí? Tem mais alguma coisa, Marisa? Aí lê aí. Tem mais alguma coisa, é bem longa também, mas eu acho que nesse momento que a gente está falando, eu acho que são diversas situações que pode ocorrer o animismo, não só para a pessoa estar no início, né? Mas também outras coisas. E a gente tem umas coisas adiante, mas a gente vai ver. Tá. E é interessante, como ele fala ali, registros, às vezes, dessa própria vida que não ficou resolvido. Acontece. E muitas vezes a gente pensa que está acionando o passado, mas o passado pode ser o passado dessa própria reencarnação, né? Alguma coisa na infância, alguma coisa assim que tenha ocorrido na juventude, né? E às vezes a gente até pode se assustar, porque a gente fala assim, nossa, isso que foi falado, eu tenho uma impressão que eu vivi isso. Né? E às vezes você viveu, mas, por exemplo, a minha irmã tem muita facilidade em lembrar coisas da infância. Nossa, se eu lembrar, é só as coisas que não foram boas. O resto,
Às vezes minha mãe fala assim, você lembra do fulano? Eu falei, não. E olha, não preciso estar nem na infância. Na juventude mesmo, algumas coisas assim, eu puxo, eu falo, sabe que eu não estou conseguindo situações, às vezes, que descreve e tal. Não. Agora, algumas coisas negativas, ruins, eu lembro, né? Então, quando entra essa questão de animismo, ela ajuda muito ao médium também, na própria reencarnação dele, né? Então, não ficar assim temeroso em virtude disso. E aqui ele diz assim, continua, né? São seus hábitos, seus registros, seus condicionamentos. A palavra animismo foi cunhada pelo sábio russo Alexander Aksakov para definir os fenômenos do nosso inconsciente. No fenômeno mediúnico, aquilo que está em nosso arquivo é eliminado, bem se vê, e quando o fenômeno se dá, o doutrinador é capaz de identificá-lo através do caráter do médium, que é por ele conhecido, né? Então, por isso que esse trabalho mediúnico, né, esse grupo, tem que buscar estar sempre muito harmonioso, porque, às vezes, o próprio esclarecedor ou doutrinador, ele sente vamos dizer, que o médium pode estar falando algo que é muito dele. E se o doutrinador e o esclarecedor não têm esse contato com o médium, dessa forma assim, de conhecimento, às vezes não vai identificar isso, né? E por isso que é importante a harmonia entre os membros de um grupo mediúnico, né? E não só a harmonia, como o conhecimento mesmo, né? De você olhar e ver que aquela pessoa, naquele dia, por algum motivo, não está legal, e você identifica isso, né? Eu acho só que a gente tem que ter o cuidado de observar se isso não é uma constante, que aí, na verdade, sim. o indivíduo não está usando a mediunidade dele para trabalho, ele está fazendo uma regressão, é um tratamento para ele. Aí eu acho que ele tem que ser levado para outro tipo de trabalho. Se ele só consegue acessar as vidas deles e as informações dele, ele não consegue dar passividade a outros espíritos necessitados, esse é o risco que a gente tem que estar de olho, para ver se aquilo não é como se fosse um tratamento de regressão. E por isso que a importância do trabalho do esclarecedor, né? E do doutrinador, esclarecedor. Eu vou botar doutrinador, gente, porque aí eu fico no outro, doutrinador, aí você vide esclarecedor, né? Porque ele precisa prestar atenção exatamente nisso daí, né? E o médium também tem que ter humildade, porque às vezes tem médium que ficam chateados, não, acha que eu estou fazendo um animismo, não sei o quê. Eu me lembro de muita história do Divaldo, que diz que é numa reunião mediúnica, né? E que Divaldo virou para o médium, depois que acabou os trabalhos, fazendo uma análise, e falou sobre essa questão do mediunismo, do animismo, e que o médium virou para ele e falou assim: você acha que eu estou provocando o animismo? Aí que Divaldo falou que ficou bravo, falou: acho sim, você está se fazendo o animismo. E o médico ficou pau da vida e não quis mais voltar, né? E o Divaldo foi e falou: não, acho sim. Por quê? O médium, acho que me parece que deu uma comunicação da mãe dele, só que a mãe dele estava viva. E falando aquelas coisas todas, não foi nem animismo, foi outra coisa. Não é animismo, não. Mistificação? Mistificação. Você acha que eu estou mistificando? Acho. Não, mas ele poderia ter dado uma comunicação da mãe dele. Ele estava no centro, a mãe em casa dormindo, podia ter se desprendido do corpo e falado através dele, né? Seria possível. Isso se ele não conhecesse a figura. Com certeza, né? Quer dizer, então, há essas situações, né? Há essas situações. E aqui continua ele dizendo: todos nós temos vícios de linguagem, como também bengalas psicológicas. Todos nós temos. No estado de transe, se essas bengalas psicológicas aparecem,
o fenômeno é mediúnico, porém, com um arquipélago de condicionamentos do médium, pois que determinados hábitos corriqueiros no estado de transe podem comparecer. É aquilo que você falou. Se esse médium continua todo o trabalho tendo a mesma atitude, é sinal que tem que ou ele mudar de trabalho ou fazer outro tipo de atendimento, porque aí ele não tem como, se toda vez é animismo. A gente sabe que no começo isso se torna normal, mas depois que você está no trabalho, vamos dizer, tipo algum tempo mesmo, não dá mais, né? Aí tem que prestar atenção nisso. Aí ele diz aqui, se, por exemplo, as comunicações têm sempre a mesma linha de raciocínio, estamos diante de um fenômeno anímico. Se a mesma linha de raciocínio, se a mesma coisa, então é realmente um fenômeno anímico, né? E aí o médium tem que começar a trabalhar e começar a refletir nisso, tá? O espírito comunicante possui uma característica própria, assim como cada um de nós. Se várias pessoas forem ao telefone para dar a mesma mensagem, saberemos que se trata de pessoas diferentes pela maneira de dizer, pela entonação de voz, pela maneira de compor as frases, pelo ritmo e também pelos hábitos. Por exemplo, há pessoas que falam entrecortadamente. Se na comunicação a mensagem vem entrecortada, é um fenômeno anímico. Você conhece assim pela entonação da voz da pessoa, tal, aquela coisa toda. Você vê que é característica dela, né? Então é um fenômeno anímico, né? Aí ele continua dizendo aqui. Se na comunicação a mensagem vem entrecortada, é um fenômeno anímico. O registro da personalidade é maior do que o da entidade comunicando-se. Determinados gestos que são muito típicos de nós por um condicionamento no fenômeno mediúnico, repetimos. Então, qualquer doutrinador atento pode saber quando o fenômeno é eminentemente mediúnico, digamos, a 70%, e quando ele é um fenômeno anímico, ou seja, a 70% de animismo e apenas 30% de mediúnico. Aí pode falar assim, puxa, mas isso é complicado, como é que vai o esclarecedor vai saber isso? Aí ele sabe, ele sente, ele intui, ele é inspirado, se ele sabe, ele sente. Eu creio até que seja algo assim que não tem até uma explicação, sabe? Mas são os detalhes. Né? Às vezes você como aquela pessoa repete aquele tipo de conduta sempre. Tá. E você começa a ver que ele está repetindo, e se deixar, repetindo comunicações que já deu há semanas. Aí a mesma coisa, a mesma linha. Então, você identifica, né? Não precisa nem, vamos botar assim, não precisa nem ter feito curso na Sorbonne para poder saber isso. Você identifica tranquilamente, porque ele mantém uma certa característica, né? Então, está ali, tal. Então, é um fenômeno anímico, né? 70%, como ele diz, de animismo e 30% de mediúnico. Por isso, as reuniões mediúnicas devem ser feitas com pessoas que se conheçam entre si, que tenham um bom relacionamento, pessoas moralizadas que não venham fazer espetáculos, que tenham conhecimento doutrinário, porque são equipamentos para nos policiarmos contra os fenômenos automatistas da nossa personalidade. Então, no mínimo, o grupo tem que se gostar um do outro. Porque se tem no grupo alguém que não gosta do outro, alguém que é personalista, alguém que acha que está sempre certo, alguém que tem algumas atitudes bem complicadas, aí tem que se analisar isso daí, né?
no mínimo, tem que gostar de pessoas, tem que gostar de estar ali, gostar de estar fazendo aquele trabalho, e não estar ali naquela condição de que estou fazendo aqui uma caridade, eu vim fazer a caridade, não sei o quê. Não, não é nada disso. Não está entendendo qual é o propósito daquele trabalho, né? Bem, qual a luta correta do doutrinador no fenômeno anímico? Coitado do doutrinador, né? A postura correta do doutrinador é a de esclarecer tanto o espírito encarnado como o desencarnado. Simples assim, né? É esclarecer. Por isso que é importante que o grupo seja harmonioso, porque não entre o personalismo, né? Conversar claramente, falar assim, olha, hoje você teve muito de animismo, tal, e o médium ouvir aquilo com tranquilidade. O problema é que alguns como que não estão preparados e se acha ofendidíssimo, né? Quando fala, o animismo faz parte, mas tem que se trabalhar para quê? Porque ali não é uma reunião de animismo, é uma reunião mediúnica, é outra história, né? Então, aqui ele diz, mas cumpre-lhe deixar o médium perceber que a doutrinação está sendo direcionada ao seu inconsciente, a fim de que se mantenha mais vigilante, passando a bloquear a irrupção do fenômeno automatista. Nossa, olha, não queria estar na situação do esclarecedor, não. Vai que pega um médium que está no dia, está com TPM. Ave Maria, gente. Mas tem que fazer isso, né? E é por isso que esse tipo de trabalho é um trabalho muito sério, de muita responsabilidade. Fala, Ana. Rosângela, mas será que às vezes o médium não tem consciência disso? Pode ser que ele não tenha consciência. Aí você vai analisar o tempo que ele sempre está fazendo isso. Toda reunião ele tem a mesma postura. Aí ele está precisando ou mudar de trabalho ou ele olhar essa questão do animismo e, como diz aqui, bloquear essa irrupção do fenômeno automatista. Tá? Se ele não tem muita consciência disso, ele não vai trabalhar isso. É verdade. Tá? E aí o problema é ele aceitar isso, né? Esse é o problema. Né? Aí é bom, interessante nós sabermos que o médium saber que ele está trabalhando no grupo, não é para ele. Né? Aí é a questão. Aí eu acho que a direção da mesa tem que transferir aquele médium para um outro tipo de trabalho, um tratamento, que o que ele faz é uma regressão. Agora, tem que ver se ele não está mistificando também, né? Que existe a mistificação do próprio médium e existe a mistificação do espírito. Que, às vezes, o médium não se apercebe de que o espírito é mistificador. Mas aí, por isso que a gente fala, por isso que há a importância do estudo. De conhecer a pessoa e até dizer, olha, fulano, você tem que entrar em um tratamento. Nós vamos fazer algum tipo de sessão de regressão com você para ver até onde você precisa de ajuda, de esclarecimento, porque tem que ter muita coisa, muita bagagem para ser resolvida para a pessoa estar ininterruptamente sempre com esse processo de animismo. Com certeza. E isso é importante, esse trabalho, porque o médium ele tem que ter a humildade de querer melhorar. Né? Mas eu não pode ser, como? Eu não estou mistificando, eu não estou... A gente sabe, a gente sente quando o espírito que está se comunicando através, né, do nosso corpo, da mente, dos nossos no aparelho fonador, o que for, pela escrita, você sente, é uma coisa estranha. Você sente que o espírito está mistificando. É aquela coisa, você não pode, principalmente, lembra quando eu falei para vocês, é uma história aqui de um médium que falou que ele tinha um protetor que queria mandar mensagem para Kardec, e quando ele começa a psicografar
o espírito fala assim, esse médium, essa chama de luz que envolve não sei o quê, lá, 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 lá. E aí Kardec falou assim, pode parar. Porque era mistificação. E o médium ficou chateadíssimo, né? Ficou assim, aborrecido. Pô, o espírito vem te chamar logo de chama de luz, que vai pelo universo. Caramba! Se me chamar de chama de luz, eu falo, olha, pode parar que você tá batendo na porta errada. Não sou eu. Não sou eu. Essa chama de luz não sou eu, né? E aqui ele continua assim: não há graduação de períodos para o fenômeno anímico. Pessoas há que têm muitos registros, e os mesmos criam personificações parasitárias em variado número. Olha o que ele diz. Personificações parasitárias em variado número, que se encarregam de assomar a memória atual, dando a impressão de se tratar de entidades desencarnadas. É aquele tal negócio que, às vezes, a gente tem que prestar atenção, que há espíritos, principalmente se a gente não se cuida, que eles acionam muita coisa que a gente não quer que acione. Mas por que eles acionam? Porque a gente permite. E aí o espírito vai e começa a trabalhar aqueles que eles são especialistas nisso. Não é? André Luiz não fala de espíritos que são preparados para colocar tipo chips, tipo aparelhinhos no cérebro do desencarnado, do encarnado, né, no perispírito. E tanto é que tem uma obra de André Luiz, eu não sei qual é, em que eles vão buscar este espírito que fez esse tipo de trabalho para ajudar uma pessoa que tinha que ser esse próprio espírito que tinha colocado tipo um aparelhinho, alguma coisa, no cérebro de um encarnado. Olha só que interessante, né? Então, eles aí falam, mas a espiritualidade não podia fazer isso? Podia fazer, mas ela vai aproveitar a situação até para que esse espírito possa o que provocou, o obsessor que provocou, ele possa até, é uma forma dele também se auxiliar, quando ele vai para trabalhar e tirar esse, vamos dizer, aparelho, chip, o que for, da mente, né, colocado na mente do encarnado. Se eu não me engano, era de um encarnado mesmo. Né? E acontece isso também com os desencarnados, né? Especialistas. A gente pode até ficar assim, mas será? Gente, a única diferença do desencarnado para nós é o corpo. Se ele aqui era especialista em utilizar a forma oral dele de forma assim que fosse assim para como que dominar a mente daquela pessoa, não é porque ele desencarnou, ele se tornou bonzinho, ele continua fazendo a mesma coisa, né? São aqueles ilusionistas que, quando aqui encarnado, faziam aquela coisa e continuam fazendo a nível de desencarnado, tá? Aí aqui ele continua assim: outras tantas, quando se concentram, assumem esses conflitos e arquivos do inconsciente, que devem ser orientados pelo psicoterapeuta espiritual, a fim de os diluir nos depósitos da mente. Então, quando ele fala que o psicoterapeuta espiritual, né, é o doutrinador, é o esclarecedor, que é um psicoterapeuta. A função do esclarecedor, do doutrinador, é bem forte. Eu acho bem complicada também e de muita responsabilidade, porque eles têm que realmente identificar, né? E como que identifica, né? Ei, pode parar. É a outra aqui, né? Então, é o que ele coloca aqui, né? É auxiliar, como é que ele diz aqui? Peraí. A fim de os diluir do depósito da mente, como a tarefa do orientador é auxiliar sempre aos espíritos, no caso do animismo, é válido socorrer o encarnado, que também é espírito,
de forma a auxiliá-lo na catarse das impressões perturbadoras que, anuladas, facultarão a ocorrência do fenômeno mediúnico claro e correto. É um trabalho, assim, bastante sério, né, gente? Porque, às vezes, o médium está ali, ele está trabalhando ali, e muitas vezes não é nem aquela tarefa que realmente ele precisa ficar, né? Quando começa a aparecer essas situações, provavelmente é uma forma de dizer para ele que aquela tarefa não é a tarefa dele. Ele pode fazer outra tarefa na casa. Não necessariamente essa tarefa de médium psicofônico, né? Ou psicográfico, alguma coisa assim, tá? Bem, qual é a abordagem correta do doutrinador quando identifica a presença de um espírito mistificador? Aí são elas, né? Detectada a farsa da entidade perturbadora, o dever do orientador é desmascará-lo. Aí aqui é que entra a questão do médium não se melindrar, né? Que o médium, o espírito vem e diz que vamos dizer, sei lá, um espírito bem assim, Jesus. Só que ele não diz o sobrenome de Jesus. Pode ser Jesus da Silva, Jesus Barbosa, Jesus de tudo, menos Jesus de Nazaré. Ou pode ser Jesus de Nazaré, mas lá, sei lá, de Belém, ou de qualquer cidade aí, aqui do Pará, alguma coisa assim. Então, é onde, quando o doutrinador percebe, porque ele sabe que ele está mistificando, né? Por exemplo, eu vou dar passagem a Maria de Nazaré. Será que eu tenho condições de dar passagem a Maria de Nazaré, gente? Vamos lá. Não tenho, ainda não, gente. Bota alguns bilhões de anos aí. Não, é verdade. Então, são espíritos de escola que nem a energia deles, eu não conseguiria nem suportar essa energia, né? Mas tem. Eu recebi a Virgem Santíssima. E aí? Né? Quer dizer, a gente tem que ter aquele senso, o bom senso e o discernimento para saber se realmente eu tenho condições para tal, né? A gente vê pessoas que recebem Bezerra de Menezes, tudo bem. A gente vê pessoas que recebem tantos outros espíritos, mas como é que isso acontece? Por exemplo, há um centro, segundo aqui numa cidade do Rio de Janeiro, não vou citar o nome, em que a presidente do centro ela recebe vários luminares desses, de Leon Denis a Francisco de Assis. Nem a casa de Leon Denis, toda reunião, Leon Denis está presente. Nem na casa de Leon Denis tem essa facilidade como ela tem. Na casa de Leon Denis, aqui em Bento Ribeiro. Acho que se ele se apresenta, segundo, né, eu já até conversei isso com a Vânia, tal, se ele se apresenta, é coisa muito rara. Lá, não, na reunião dela, é ele e toda... E só ela que recebe. Ninguém na casa recebe, ninguém na casa escreve, só ela que recebe. Né? Falta o quê? Isso é fascinação. Sim, mas vai dizer para a pessoa. Nós tivemos um fascinado lá, só recebia gente grande, só espírito de escola. Pois é. E eram bonitas mensagens. Sim, mas e quem diz que não tem espíritos que são assim... poéticos? Perturbados, atrasados, mas que são intelectuais. Sim, claro. Que conhecem bem a doutrina, que sabem o que as pessoas gostariam de ouvir, e escrevem, mas pela maneira como insiste em só se identificar como gente de escola, com espíritos importantes, é que chama a atenção da gente. Sim, mas claro. Mas a gente vê, nós não temos encarnados que gostam de iludir, por exemplo. Eu estava vendo, acho que eu estava lendo essa semana,
casos tinha até um título diferente. São homens que se aproximam de mulheres, né? E são aqueles carentes virtuais, que sempre se aproximam só para pedir, quando já está pedir dinheiro emprestado, que está muito isso, muito aquilo, parari, parará. E até um foi identificado, um ou dois foram identificados, acho que foi até preso em relação a isso. Várias mulheres ele fazia a mesma coisa, né? Ia, iludia, e pedia dinheiro emprestado. Teve uma que perdeu quase 30 mil reais, né? Que não, eu vou te pagar, eu estou passando. Porque não falta mulher burra nesse mundo. Né? Não, ficou iludida, tal, aquela coisa toda, e ela conseguiu fazer com que ele fosse preso, né? Agora, se ele vai pagar os 30 mil, não vai, né? Então, se tem como encarnado assim, nossa, como desencarnado, que pode nos conhecer assim, ó, sabe? Pô, eu sei o que a Rosângela quer ouvir, vou chegar perto dela e vou começar e tal, e vai. É aquele espírito que ele vai fazendo com que a pessoa vá se iludindo todos os dias, e aí a pessoa entra na fascinação. Depois que entrou na fascinação, é muito difícil, é muito difícil. Olha, é muito complicado. Nossa, mãe, a coisa mais complicada para o médium é a fascinação. Sinceramente, foi até, acho que, se eu não me engano, acho que está até no livro dos médiuns isso. A fascinação é algo que derruba qualquer médium, porque médium fascinado ele vai afastar todos aqueles que podem esclarecê-lo em relação a isso. Então, o quê? Vamos dizer, eu sou o braço direito do doutor Bezerra de Menezes, só eu recebo, só eu falo, só eu isso, só eu aquilo. E não tem como. E, às vezes, você vai, quem conhece as mensagens, quem estuda as mensagens de Bezerra de Menezes e de tantos outros espíritos, você conhece nas entrelinhas, percebe nas entrelinhas palavras, gestos, formas, né, linguística até, que não é coerente com o que o médium apresenta. Mas... né? É aquele tal negócio, né? Por exemplo, até a forma de apresentar-se, até o português, entende? É tudo isso, não tem como. Não tem como, não, é porque ele veio com mais simplicidade, não sei o quê. Não é por aí, né? É quando há essa resistência do médium em querer entender que ele poderá estar mistificando, é mais complicado, né? Aí aqui ele continua dizendo o seguinte: deve dizer que está... já li isso, né? Sobre... Ei, mocinha, sai. Deve dizer que está em uma atividade muito séria, que ele, vindo burlar, perturba o trabalho que tem finalidade superior. Abrimos um parêntese para dizer que os benfeitores espirituais permitem que venham espíritos mistificadores para tornar o médium humilde, não alimentando a presunção de que é perfeito e invulnerável a quaisquer situações dolorosas. Então, muitas vezes, os espíritos superiores, eles permitem para que o médium caia em si, né? Tipo assim, então não é essa cereja toda, não. O bolo é importante, não é a cereja, né? Porque às vezes a gente pensa assim, o mais importante do bolo é a cereja. É nada, é o bolo, né? É o bolo que é importante. Então, é uma forma em que os espíritos superiores, os benfeitores espirituais, permitem que isso aconteça, tá? Depois, para treinar os doutrinadores a separarem o joio do trigo e, por fim, por quê? Quando o espírito burlão, mistificador, se comunica, também é credor de misericórdia, de caridade, pois está em sofrimento. Quer dizer, além de ser para o médium, né, o médium psicofônico e tal, também para
o esclarecedor, o doutrinador. É onde o doutrinador vai separar o joio do trigo. Por isso que tem que procurar ter uma boa convivência entre a equipe, porque senão entra aquela coisa. Vamos dizer que o doutrinador não gosta do médium A. Por algum motivo, eles não se gostam. Toda vez que ele for doutrinar, o médium A vai achar que ele está falando para ele. Pode até ser, né? É como aquela coisa assim, aí o médium levanta e vai dar um soco no doutrinador. O espírito, não, que nada, você queria dar um soco no doutrinador e bota a culpa no espírito, né? Quer falar um monte, é para falar as verdades. Você que quer falar as verdades pro doutrinador, estava doido para falar, aproveitou a ocasião e solta o verbo, né? Essa máscara aparente com que se apresenta é o mecanismo de autonegação da sua realidade e merece ser necessariamente esclarecido com bondade e compaixão para que se dê conta de que a farsa não encontrou receptividade e, despertado a partir daí, os instrutores espirituais prossigam no atendimento, demonstrando-lhe os sofrimentos porque vai passar, derivados da larga mentira que haja proposto a si mesmo e aos outros. É muito interessante que a gente observa que se querem acabar com um trabalho numa casa espírita, começa por uma reunião mediúnica. Começa ali por dentro. Não é de fora, é de dentro da casa para fora. Não tem a história do diabinho coxo? Vocês não conhecem a história do diabinho coxo? Da reunião dos diabinhos, dos diabos, tal, que queriam acabar com uma casa. Aí um falou assim, a gente pode botar um médium doente. Mas não vai funcionar, porque médium doente, muitas vezes, eles são insistentes. Vamos elogiar. Não vai adiantar, por isso, por aquilo. Perdão, elogiar não. Não adianta criar crise financeira, que médium pobre adora ir assistir, vai trabalhar. Aí eu disse que um diabinho coxo chegou e falou assim, por que a gente não começa a elogiar a mediunidade, o médium, começa a bater palmas, começa a falar que ele é imprescindível, começa a pegar as virtudes dele e, sabe, fortificar aquela coisa toda. Aí todo mundo aplaudiu. E aí começou de dentro da casa. Você é um médium maravilhoso. Olha, a reunião sem você, ela não funciona. Quantas vezes isso acontece? E o médium invigilante, ele vai tomando aquilo como verdade e começa, e aí vai se começando a destruir um trabalho. Aí começa a derrubar, aí vai. Né? Me parece que tem um livro, não sei se a história é essa, né? Aconteceu na Casa Espírita, eu nunca li esse livro, né? Me parece que são fatos que acontecem, né? Que atrapalham os trabalhos. Se vocês souberem alguma coisa, coloca aí para a gente, né? Acho que é mais ou menos isso. Esse livro eu não cheguei a ler, não. Porque muitas vezes tem casas espíritas que só é a plaquinha, porque não tem nem mais espiritualidade. A espiritualidade se retirou, fica a outra espiritualidade, né? Principalmente porque alguns se colocam acima do bem e do mal, que se fazem, aqui a minha casa é isso, é aquilo, e começa a utilizar outros mecanismos que às vezes não tem nada a ver com o trabalho. E o livro aconteceu na Casa Espírita, justamente ele pega isso pela vaidade dos médiuns e vai minando, né? Joga inimizade, joga uns contra os outros e acaba realmente criando um problema na casa. Pois é, né? Então, é essa questão da vaidade, né? Tipo assim, a dona fulana não veio hoje, então não vamos fazer o trabalho, não, porque ela é tão importante. Olha só, gente, aí, caramba, aí é fogo. Aí o trabalho vai minando, quando você vê, já criou
muitos problemas dentro do trabalho, né? Aí ele continua aqui. Todavia, a tarefa do doutrinador é a de esclarecer, identificando a mistificação, sem que o médium se sinta melindrado com isso. Aí, por isso que tem que ter o bom relacionamento, né? Para que o médium não se sinta melindrado. Porque se o médium se sente melindrado, é sinal que está havendo algum desgaste naquele trabalho, alguma coisa, né? Porque, como mistificador, a gente sabe, né? Às vezes vem o espírito quer falar aquela coisa toda, ele se identifica logo com uma personalidade tal. Eu já fico preocupada. Eu falo assim, eu não vou falar, não. De pensamento, não vou mesmo. Me recuso. Né? E não tem por onde. Porque eu sei, vamos dizer assim, o meu trabalho, eu sei o tipo de mediunidade que realmente a mim, né, que estou nesse aprendizado, com que tipo de espírito eu vou me relacionar, não que não tenha, você não pode receber um benfeitor? Posso. Mas, por favor, o benfeitor chegar e falar que é Francisco de Assis e eu ter que falar, eu não vou falar. Eu não vou mesmo. Não tem. Vai ficar um espírito amigo. Acabou. Ele que procure outro para dizer que é Francisco de Assis. Comigo não vai falar. Não vai rolar, não vai funcionar. Então, é bom senso, discernimento. Né? Tá? Então, aqui. De esclarecer, tal. O fenômeno da mistificação nenhuma relação tem com a mediunidade. Aliás, a sua existência é própria da qualidade mediúnica. Quem é? Allan Kardec fala textualmente que o médium excelente não é aquele que tem a capacidade de dar comunicações superiores, e sim aquele que tem a facilidade de se comunicar com diferentes entidades. E realmente é isso que fala se eu não me engano, no livro dos médiuns, né? Ele fala exatamente isso, que não é aquele que tem a capacidade de dar comunicações superiores, e sim aquele que tem facilidade de se comunicar com diferentes entidades, porque às vezes a gente pensa assim, o fenômeno, como diz, né, o médium excelente é que dá a passagem a espíritos superiores. Não. É aqueles com quem ele pode, superiores ou inferiores, ou o que for. Né? Tem essa facilidade, esse trânsito mais tranquilo para fazer esse trabalho. Tá? Aí ele continua aqui dizendo: quando se trata de uma única, estamos diante de uma fascinação. A mediunidade é polimorfa, quer dizer, várias formas, sendo um telefone por onde falam todos aqueles que se lhe acerquem, cabendo ao medianeiro a postura dignificante para não sintonizar com os espíritos perversos, senão com o objetivo caritativo. Né? Então, conforme ele diz aqui, quando se trata de uma única, estamos diante de uma fascinação. Não, só eu que recebo o espírito tal. Né? Ou então, eu só recebo a pleiade do espírito da verdade. Olha aí a situação que foi de Jean-Baptiste Rustem. Ele só recebeu João, Marcos, Lucas. Está faltando um. João, Marcos, Lucas. Mateus. Caramba! Aí é uma das polêmicas que deram e que, infelizmente, a Federação Espírita ela não quis apoiar, e tem muitos rustenguistas ainda. Né? Tem muito. Então, se Kardec trabalhou para mais de sei lá quantos mil médiuns, Jean-Baptiste Rustem recebeu os 4 evangelistas, só ele. Aí tem, né? Mas é aquele tal negócio. A gente sabe que é um trabalho que
precisa ser assim, cuidado com carinho, né? Bem, a outra questão, tudo bem até agora, gente? Alguma dúvida? Está tudo certo? Tá? Como deve proceder o doutrinador diante de uma comunicação que se prolonga por tempo demasiado? A quem cabe por termo essa comunicação? Ao doutrinador ou ao médium? Porque, às vezes, a gente vê... Congelou. Oi, voltei. Estava congelada aqui. Então, a quem cabe, né, por termo? O médium, como passivo que não tem vontade, deve liberar o fenômeno. Ao doutrinador, cabe discipliná-lo, pois ele é o terapeuta. Então, cabe a quem? Ao doutrinador. Ah, mas, Rosângela, é fácil de fazer isso? O doutrinador, se ele faz esse trabalho, ele percebe. Quando o médium começa a dar voltas, o espírito, falando a mesma coisa, é sinal que o doutrinador precisa fazer o quê? Já cortar. Só um pouquinho, gente. Ela está doutrinando os animais dela. Ah, os meus são fascinados. Eles estão na fascinação, gente. Oh, meu Deus. Então, aqui, como diz, né? Cabe ao doutrinador. Tá bom, meu irmão. Então, tá na hora de seguir, tá na hora de ir, tal. Porque o médium, às vezes, como ele é passivo, não tem vontade, aí deixa. Às vezes, parece que pode falar assim, mas o médium não tem como interromper isso, alguma coisa. Como ele está dizendo aqui, pode acontecer dessa passividade do médium, então vai o doutrinador. Tá bom, meu irmão. Às vezes acontece assim, o espírito está ao lado do médium, né? E não dá comunicação. E o médium o doutrinador vai falar, então tá, meu filho. Então, vamos lá, segue a luz. Lembra da história que tem do Dr. Bezerra? Que o espírito não queria sair de jeito nenhum, aí o Dr. Bezerra diz assim, eu vou chamar a polícia. E aí diz que ele falou assim, polícia! E diz que o espírito está correndo até hoje. Quer dizer, então, os recursos são, né? Eu não vou deixar o médico. Vai sim, vai. Não vou, vai. E quando é feita a oração, uma oração séria, e sabe que o trabalho é sério, ele vai ser auxiliado, ele vai ser retirado, né? E cabe muitas vezes também o médium, nesse momento, ele interromper a comunicação. Não, abre os olhos, não concentra. Pronto, acabou. Né? Às vezes a gente dá uma comunicação que pode ter sido bem assim, bem exaustiva, e muitas vezes o doutrinador fala, né? Por hoje você não dá mais comunicação. Às vezes deu 2, ou 1, 2, 3 comunicações. Você abre os olhos, porque tem gente que fala assim, mas eu não consigo. Abre os olhos que você não vai dar. Porque quando a gente fecha os olhos, entra muito a questão da concentração. Então, você com os olhos abertos não se concentra. Acabou. Né? E é o que ele está colocando aqui. Né? Aí ele diz assim, não tem ali a tarefa de libertar o espírito de todos os seus traumas. A função primordial da comunicação mediúnica de um ser desencarnado sofredor é aliviá-lo através do choque anímico ou fluídico. Então, muitas vezes é para aliviar. Imagine um espírito com um ódio de 500 anos, gente. Não vai ser 4 minutos que ele vai perdoar e seguir a luz, ou seguir em frente. Não vai. Imagina.
Se as próprias várias reencarnações dele que ele teve, ele não conseguiu modificar, a gente acha que vai modificar aquele espírito em 5 minutos ou em 20 minutos de fala? Não vai. E não é a nossa função. A função é aliviá-lo, como diz aqui, e o choque anímico ou fluídico. Pronto, para ele cair na real. Ele caindo na real, tipo assim, morri. Porque às vezes ele está ali e ele não acredita que morreu. Então, ele tem choque anímico. Lógico que não é de bom senso o doutrinador falar para ele: meu filho, você já morreu, já passou dessa para melhor. Não. É só vai conversando, vai falando, aquela coisa toda. Olha só, olha o corpo que você está usando. Aí o espírito vai cair na rede e falar: mas por que eu estou numa mulher? Eu sou um homem. Então, o que você acha que pode ter acontecido, tal, e vai por aí afora, tá? Aí, aqui, ele, continuando, o espírito absorve a energia para dar-se conta da ocorrência da sua desencarnação. O doutrinador desperta-o um pouco para os benfeitores espirituais continuarem o trabalho depois de realizada essa primeira etapa. Se é para falar para o espírito que ele morreu, a espiritualidade fala, gente. Não tem, essa não é a função do doutrinador. Ele chega, ele tem aquele choque anímico ou fluídico, o doutrinador dá aquelas pinceladas nele, o restante é com a espiritualidade. Porque até então o doutrinador não vai ter essa condição de ver todo o que foi, toda a vida daquele espírito. Não tem. Então, a função é essa. Por isso que a gente fala, quando a gente observa e vê pessoas querendo acabar com os trabalhos mediúnicos nas casas espíritas, é algo assim aterrador, porque como é que esses irmãos nossos vão fazer? E como é que nós vamos fazer? Será que a gente não vai precisar de uma casa espírita? Ou eu vou chegar na casa espírita e vão falar: senta ali, acompanha uma palestra que você vai se esclarecer. E se o palestrante for falar sobre, sei lá, falar sobre a criação do universo, em que ele vai me esclarecer? Na dor que eu estou sentindo. E aí, como é que fica? Né? Claro que, lógico que sempre a palestra sempre vai ajudar, mas também não é por aí, né? Toda vez que o diálogo se prolonga, se for o caso de um espírito perturbador, é prejudicial ao médium, que assimila um excesso de energias deletérias. Por isso essa coisa, eu levei 30 minutos para doutrinar. Coitado do médium. Olha, ele vai ter que dormir acho que 2 noites para poder se recuperar, né? Aquelas energias dele. Ao doutrinador cabe, depois de 5 a 10 minutos, no máximo, dizer: muito bem, agora permaneça no recinto para continuar ouvindo, pois que bons espíritos vão assisti-lo. E quanto ao médium, colabore encerrando a comunicação. Ponto. É isso. Mas é assim? É assim, desse jeito. Porque tem aqueles... E o médium tem que ajudar também nisso. Ele encerra a comunicação. É tarefa, portanto, do orientador neste ensejo... é tarefa, portanto, do orientador. Neste ensejo, sua responsabilidade é muito delicada, porque tato psicológico para poder orientar o paciente. Congelo. Congelou, né? Mas deu para vocês ouvirem o que eu li? Não? Então, vamos lá. O treinador cabe, depois de 5 a 10 minutos, no máximo, dizer: muito bem, agora permaneça no recinto para continuar ouvindo, pois que bons espíritos vão assisti-lo e agora encerrando a comunicação. É tarefa, portanto, do orientador, Neste ensejo, sua responsabilidade é muito delicada, porque terá de possuir tato psicológico para poder orientar o paciente. Também nós chegar para o espírito, não, com tato psicológico até então, né?
Tem que ter. Tá bom? Paramos aqui. Aí vamos iniciar a semana que vem, acho que é 2 de julho, né? Exercício mediúnico. Poxa, gente, saudade da minha internet que não dava problema. Puxa vida. Aqui eu tô com a Claro, saudade da Samicity, sabia? Muito boa ela. Muito, muito boa mesmo. Alguma coisa, Marisa? Mas qual é a velocidade dela? É 240, mas... A minha, é da Claro. Pois é. Né? Mas, de vez em quando, ela dá aqueles... Né? Aí fica ruim. Foi muito estranho. Eu não sei se é horário, mas acho que não. E ela está completa. Eu estou aqui numa área boa, sala boa mesmo. Né? Alguma colocação, Marisa? Não? Ana? Acho que foi bem explicado. Tá Deu para entender bem. Tá certo. Mara? Alguma coisa, Mara? Não? Célia, alguma colocação? Não? Então, vamos encerrar, né? Vamos agradecer a Deus. Eu vou pedir a você, Ana Werneck, faça a nossa prece de agradecimento, por favor, querida. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, por esse momento, pela oportunidade que nós temos de estar estudando, mesmo com as nossas casas ainda fechadas. É uma grande oportunidade. Vamos pedir por todos aqueles que estão doentes, sofrendo, seus familiares também, que às vezes que Jesus nos abençoe, nós possamos ter uma ótima noite, uma noite de paz, de felicidade, possamos nos reunir brevemente para mais uma oportunidade dela. Graças a Deus. Deixa eu ver aqui.